Imagine viver em um mundo onde nada te abala. As palavras, os gestos, as circunstâncias externas, tudo passa por você sem causar perturbação. Como seria essa sensação? A realidade é que você já tem esse poder dentro de si. A filosofia estoica nos ensina que as coisas em si não possuem a capacidade de nos ferir. O que realmente nos afeta são nossas interpretações, as emoções que criamos em resposta a esses eventos. Nada pode te afetar, a não ser você. Essa é a essência do controle emocional estoico. Epicteto, um dos maiores mestres do estoicismo, nos lembra: os homens são perturbados não pelas coisas, mas pela visão que têm delas. Este princípio é a chave para viver em paz, mesmo quando o caos reina ao nosso redor. O que isso significa? Significa que os acontecimentos, sejam eles bons ou ruins, não têm poder sobre nossa mente, a menos que entreguemos esse poder a eles. A raiva, a tristeza, o medo são todos frutos da forma como escolhemos enxergar o que acontece conosco. O estoicismo é o caminho para nos libertarmos dessa prisão emocional autoimposta. Neste vídeo, veremos 6 lições poderosas sobre como controlar suas emoções e aprender a viver como se nada pudesse te afetar. Cada lição está enraizada nos ensinamentos de grandes filósofos estoicos e será um guia prático para transformar sua mente em uma fortaleza inabalável. Você já se perguntou por que tantas vezes se sente à mercê dos acontecimentos externos? Ou por que, apesar de seus esforços, parece impossível manter a calma diante dos desafios? A resposta está no controle das suas próprias emoções. Quando você aprende a dominar suas reações, nenhum evento tem poder sobre você. Você se torna o mestre de sua mente, e com isso, o verdadeiro criador de sua realidade. Se você está pronto para descobrir como o estoicismo pode te ajudar a conquistar o controle emocional que sempre buscou, comente abaixo a frase "Nada vai me afetar". E claro, curta este vídeo, inscreva-se no canal e ative as notificações para mais lições estoicas que transformarão sua vida. Vamos lá então para a primeira preciosa lição? 1. A ilusão do controle externo. A maioria de nós vive a vida tentando exercer controle sobre o que está ao nosso redor. Queremos que as pessoas nos tratem bem, que o mundo funcione a nosso favor e que as circunstâncias se alinhem perfeitamente aos nossos desejos. Quando isso não acontece, e a verdade é que frequentemente não acontece, nos sentimos frustrados, decepcionados ou até mesmo traídos pela vida. Porém, o estoicismo nos ensina algo fundamental. O que realmente gera sofrimento não é o que acontece no mundo externo, mas como escolhemos reagir a isso. A crença de que podemos controlar as circunstâncias é uma ilusão que nos aprisiona. Os estoicos, como Epicteto e Marco Aurélio, nos ensinaram que devemos diferenciar entre aquilo que está sob o nosso controle e aquilo que não está. Essa distinção é a base para o verdadeiro autodomínio emocional. Para entender melhor essa ideia, pense no exemplo de um marinheiro em alto mar. Ele não pode controlar os ventos ou as ondas, mas pode ajustar as velas do seu barco. Da mesma forma, não temos controle sobre os eventos externos, o que as pessoas dizem, as reviravoltas do destino ou mesmo as crises globais. Mas temos controle absoluto sobre nossa mente, nossas escolhas e, principalmente, nossas reações emocionais. O grande erro que muitos de nós cometemos é tentar manipular o que está fora do nosso alcance. Quando enfrentamos uma crítica, por exemplo, nossa primeira reação é tentar mudar a opinião do outro, como se tivéssemos algum poder sobre suas percepções e julgamentos. Essa tentativa constante de controlar o incontrolável gera uma angústia profunda. Ao invés de focarmos no que podemos controlar, como lidamos com a crítica, nossa percepção do que foi dito e a oportunidade de aprendizado que surge, nos consumimos tentando mudar o outro. A filosofia estoica oferece uma solução simples e poderosa para esse dilema. Aceite o que não pode ser mudado e concentre-se no que está ao seu alcance. É um ensinamento antigo, mas de uma sabedoria imensa. Ao nos libertarmos da ilusão do controle externo, começamos a experimentar uma sensação de paz e serenidade, porque deixamos de lutar contra forças que não podemos dominar. Um dos maiores exemplos históricos da aplicação desse princípio é o próprio Marco Aurélio. Como imperador de Roma, ele tinha que lidar com crises constantes, tanto políticas quanto pessoais. Guerras, pestes e traições faziam parte do seu cotidiano. No entanto,
Marco Aurélio não permitia que esses eventos abalassem seu equilíbrio interior. Ele entendia que a única coisa que poderia controlar era sua própria mente e suas reações. Em suas meditações, ele escreveu: "A mente se adapta e se transforma à medida que as coisas que encontra são transformadas." Ele sabia que, ao ajustar sua mente, poderia manter a calma em meio às maiores tempestades. Epicteto, outro grande filósofo estoico, era ainda mais enfático sobre esse ponto. Ele dizia que a chave para a liberdade emocional é focar no que está sob nosso controle. Para Epicteto, os eventos externos eram neutros. O bem ou mal que associamos a eles vinha de nossas interpretações, de como escolhemos ver o mundo. Ao percebermos que o controle externo é uma ilusão, começamos a libertar nossa mente de uma carga emocional desnecessária. Pense em quantas vezes você sofreu por algo que não podia mudar. Talvez tenha sido uma palavra dita por alguém próximo, uma oportunidade perdida ou uma situação inesperada no trabalho. Em todos esses casos, o sofrimento veio da tentativa de resistir ao incontrolável. O estoicismo nos oferece uma alternativa mais saudável. Em vez de lutar contra o que não podemos mudar, devemos aceitar as circunstâncias com serenidade e redirecionar nossa atenção para o que realmente está ao nosso alcance. Quando começamos a viver sob essa filosofia, nos tornamos imunes às perturbações externas. Isso não significa que nos tornamos indiferentes ou apáticos, mas sim que escolhemos onde colocar nossa energia. Ao focar no que podemos controlar, nossa mente, nossas ações e nossas escolhas, descobrimos uma nova forma de viver, onde a paz e a tranquilidade interior prevalecem, independentemente das circunstâncias. 2. A percepção define a realidade. No centro da filosofia estoica há um princípio fundamental: nossa percepção define a realidade. Não são os eventos em si que causam dor ou sofrimento, mas a maneira como escolhemos interpretá-los. Para os estoicos, a chave para a liberdade emocional está em aprender a ajustar essa percepção, transformando as dificuldades em oportunidades de crescimento e autoconhecimento. Imagine uma montanha inabalável diante de uma tempestade. Os ventos podem uivar, a chuva pode bater com força, mas a montanha permanece firme. Essa é a metáfora perfeita para o estado mental ideal, segundo os estoicos. A montanha representa nossa mente e a tempestade simboliza os desafios, as críticas e os infortúnios que inevitavelmente enfrentamos. Assim como a montanha não se curva ao vento, podemos aprender a não nos deixar abalar pelas circunstâncias externas. Marco Aurélio nos ensinou que o verdadeiro sofrimento não vem dos eventos que enfrentamos, mas das nossas interpretações desses eventos. Ele diz em suas Meditações: se você está angustiado por qualquer coisa externa, a dor não se deve à própria coisa, mas à sua estimativa dela, e isso você tem o poder de revogar a qualquer momento. Essa citação revela o grande poder que temos sobre nossa própria experiência de vida. Embora os eventos sejam neutros, é a nossa mente que dá cor e significado a eles. Os estoicos acreditavam que toda dificuldade, toda provação, pode ser reinterpretada como uma oportunidade de crescimento. Ao invés de ver uma perda ou um fracasso como algo puramente negativo, podemos escolher encará-los como momentos para fortalecer nossa resiliência e exercitar nossa paciência. Essa prática de mudar a percepção não é apenas uma teoria filosófica abstrata, é uma ferramenta prática que podemos aplicar em nosso dia a dia. Por exemplo, imagine que você perdeu o emprego. A reação imediata pode ser de desespero, preocupação e medo. No entanto, ao aplicar os ensinamentos estoicos, você pode dar um passo atrás e reavaliar a situação. Essa perda, embora dolorosa, pode abrir portas para novas oportunidades. Pode ser um momento perfeito para reavaliar sua carreira, explorar novos caminhos e até mesmo descobrir talentos que antes estavam ocultos. Assim, o que inicialmente parecia um revés insuportável pode se transformar em uma chance de renovação e crescimento pessoal. A percepção define a realidade também em pequenas coisas do cotidiano. Um atraso no trânsito, uma palavra rude de um colega de trabalho ou até mesmo uma manhã chuvosa podem ser vistos como fontes de frustração ou como oportunidades de praticar a paciência e o autocontrole. Ao optar por mudar a forma como vemos esses eventos, transformamos o estresse e a frustração em serenidade e aprendizado. É uma mudança de perspectiva simples, mas profunda.
Referenciar a natureza é uma forma poderosa de entender como a percepção estoica funciona. A natureza é imparcial. Os eventos naturais acontecem sem intenção de prejudicar ou beneficiar. Uma tempestade, por exemplo, pode ser vista como um caos destrutivo para alguém, mas para outro é simplesmente parte do ciclo natural, uma renovação para a Terra. A pessoa que entende que a tempestade não é uma ameaça, mas uma força necessária da natureza, aceita o evento sem angústia. Da mesma forma, podemos aceitar os desafios da vida, percebendo-os como necessários para nosso crescimento e aprendizado. Marco Aurélio também menciona: o universo é mudança, nossa vida é o que nossos pensamentos fazem dela. Ele nos lembra que a mudança é inevitável, mas o impacto dessa mudança em nossas vidas depende de como escolhemos vê-la. Ao aceitar que o mundo à nossa volta está sempre em movimento e que não podemos controlar tudo, nos libertamos da frustração de tentar moldar o incontrolável. Ao longo de nossas vidas, passamos por inúmeras tempestades. Algumas podem ser breves e leves, outras devastadoras e prolongadas. Mas em todas essas tempestades, somos nós que decidimos como reagir. Podemos ser como a montanha, firme e inabalável, ou podemos ser como uma folha, levada para onde os ventos nos empurram. A escolha está em nossas mãos, e essa escolha começa com a nossa percepção. A prática estoica nos dá o poder de reescrever a narrativa de nossas vidas. Não somos meros espectadores passivos de um destino imutável. Ao aprender a mudar a percepção, descobrimos que, apesar dos desafios, podemos encontrar força, crescimento e paz. Isso é o que significa ter controle emocional, não ignorar as dificuldades, mas escolher como reagir a elas. A percepção, então, é o filtro que transforma nossa realidade. E ao ajustar esse filtro, ganhamos o poder sobre nossas emoções e sobre nossas vidas. 3. A arte do distanciamento emocional. No coração do estoicismo está a prática do distanciamento emocional, ou apatheia, como os antigos estoicos a chamavam. Mas não se deixe enganar pela palavra. Apatheia não significa indiferença ou frieza, como muitos podem pensar. Pelo contrário, trata-se de manter uma calma interior inabalável, independentemente das circunstâncias externas. A arte do distanciamento emocional é aprender a observar as emoções, sem ser dominado por elas, mantendo uma mente serena e racional diante de qualquer desafio. Pense nas suas próprias experiências cotidianas. Quantas vezes uma emoção forte, como raiva, tristeza ou ansiedade, tomou conta de você a ponto de você se sentir descontrolado? Esses momentos nos ensinam algo importante. Sem distanciamento emocional, somos como folhas ao vento, levados para onde nossas emoções nos empurram, sem nenhum controle real sobre o destino que estamos criando. Mas o distanciamento emocional não é algo que se aprende de um dia para o outro. Requer prática constante e disciplina mental. O primeiro passo é reconhecer que as emoções são, em sua essência, reações automáticas a estímulos externos. Elas surgem rapidamente, sem nossa permissão, e frequentemente nos impulsionam a agir de maneiras que, com o tempo, podemos nos arrepender. No entanto, a boa notícia é que, embora não possamos impedir o surgimento das emoções, podemos aprender a controlá-las, ou melhor, a não sermos controlados por elas. Marco Aurélio nos lembra da importância de cultivar essa capacidade de distanciamento. Ele escreveu: "O que está fora de você não pode te tocar, o que dói é a sua interpretação disso." Para ele, o distanciamento emocional era uma habilidade crucial para manter o autocontrole e a paz de espírito. Ele sabia que, como imperador, seria constantemente desafiado por eventos que estavam fora de seu controle. Guerras, traições, doenças e perdas faziam parte de sua vida. No entanto, ele entendia que sua força não vinha de evitar esses eventos, mas de manter uma mente serena, não importando o que acontecesse. O distanciamento emocional também nos ajuda a evitar o que os estoicos chamavam de emoções destrutivas. Emoções como raiva descontrolada, inveja e ressentimento, que não apenas nos causam sofrimento, mas muitas vezes nos levam a agir de maneiras que prejudicam a nós mesmos e aos outros. Ao praticar o distanciamento, podemos reconhecer essas emoções quando elas surgem e, em vez de alimentá-las, deixá-las passar, como nuvens no céu. Não precisamos nos agarrar a elas, nem permitir que moldem nossas ações. Outro exemplo clássico de distanciamento emocional está na figura de Epicteto, que viveu grande parte de sua vida como escravo.
Ele enfrentou abusos, restrições de liberdade e uma vida de extrema dificuldade. No entanto, Epicteto encontrou liberdade interior ao praticar o distanciamento emocional. Ele compreendeu que, embora seus senhores pudessem controlar seu corpo, eles não tinham poder sobre sua mente. Essa compreensão lhe deu uma paz e resiliência inabaláveis, permitindo que ele enfrentasse suas dificuldades com dignidade e força. O distanciamento emocional não é uma negação das emoções. Não se trata de suprimir ou ignorar o que sentimos, mas sim de aprender a observar as emoções com clareza e perspectiva. Como um arqueiro que ajusta sua mira antes de disparar a flecha, podemos ajustar nossas respostas emocionais antes de agir. Essa prática não só nos protege de decisões impulsivas e prejudiciais, mas também nos permite viver com mais clareza, sabedoria e equilíbrio. No mundo atual, onde somos constantemente bombardeados por informações, pressões sociais e expectativas, o distanciamento emocional se torna uma habilidade ainda mais valiosa. Aprender a não reagir imediatamente a cada provocação, a cada crítica ou a cada desafio é uma das maiores demonstrações de força interior que podemos cultivar. O distanciamento emocional é uma arte que, uma vez dominada, nos permite viver com mais controle, serenidade e poder sobre nossas próprias vidas. Não se trata de rejeitar ou negar as emoções, mas de aceitar que elas estão presentes e, ao mesmo tempo, de nos tornarmos mestres de nossas próprias reações. Como ensinavam os estoicos, ao controlar nossas percepções e emoções, controlamos nossa própria felicidade e liberdade. 4. O papel da razão no controle das emoções. O estoicismo, em sua essência, é uma filosofia que valoriza a razão como o guia supremo de nossas vidas. Em um mundo repleto de incertezas, turbulências e desafios emocionais, a razão atua como o farol que ilumina o caminho para a clareza e a serenidade. Para os estoicos, a razão é a chave que nos permite dominar nossas emoções, viver com sabedoria e agir de maneira virtuosa. Mas como exatamente a razão desempenha esse papel no controle das emoções? E por que ela é tão importante para uma vida equilibrada? Os estoicos acreditavam que as emoções, embora naturais, podem muitas vezes nos levar a agir de maneira impulsiva e irracional, resultando em sofrimento. As emoções como a raiva, o medo e a tristeza, se não forem controladas, podem nos dominar e nos afastar de nossos valores e objetivos. A razão, por outro lado, nos dá a capacidade de pausar, refletir e escolher uma resposta mais apropriada às situações que enfrentamos. Marco Aurélio, o imperador filósofo, escreveu em suas meditações: "A razão nos foi dada para nos guiar, não para ser escrava das paixões." Essa frase encapsula a importância de permitir que a razão conduza nossas ações, ao invés de sermos governados pelas nossas emoções. Pense, por exemplo, uma situação em que você é insultado por alguém. A reação emocional imediata pode ser de raiva ou ressentimento. A emoção te impulsiona a responder de forma igualmente agressiva, alimentando um ciclo de conflito. No entanto, ao aplicar a razão, você pode dar um passo atrás e avaliar a situação de maneira mais equilibrada. Talvez a pessoa que te insultou esteja passando por um momento difícil, ou talvez o insulto tenha sido uma expressão de insegurança da parte dela. Ao entender a situação de maneira mais ampla, você percebe que reagir com raiva não trará benefícios a ninguém. Muito pelo contrário, pode piorar a situação. A razão te ajuda a controlar a emoção e escolher uma resposta mais sábia. A razão também nos dá a capacidade de questionar nossas próprias emoções. Quando nos sentimos tomados por uma forte emoção, podemos nos perguntar: essa emoção é baseada em fatos ou em suposições? Muitas vezes, nossas emoções são reações automáticas a percepções distorcidas da realidade. Por exemplo, o medo pode surgir em resposta a uma ameaça percebida que, na verdade, não é tão grave quanto imaginamos. Ao utilizar a razão, podemos analisar a situação com mais clareza, desmontar esses exageros emocionais e encontrar uma maneira mais equilibrada de lidar com o problema. Os estoicos eram mestres na prática do distanciamento racional. Isso significa que, em vez de serem arrastados pelas emoções no calor do momento, eles faziam uma pausa para refletir e considerar suas opções. Esse distanciamento permitia que eles vissem as situações de maneira objetiva, sem a névoa emocional que muitas vezes obscurece nosso julgamento. Esse exercício é particularmente útil em momentos de crise, quando as emoções podem facilmente tomar conta.
A razão, nesse caso, nos dá o tempo necessário para processar a situação e agir de acordo com nossos princípios, ao invés de reagir de forma instintiva. Além disso, a razão nos ajuda a perceber que muitas das emoções que sentimos são temporárias e passageiras. Quantas vezes você já se sentiu devastado por uma emoção no calor do momento, apenas para perceber, horas ou dias depois, que o sentimento havia se dissipado? Ao reconhecer que as emoções são transitórias, podemos utilizar a razão para lembrar a nós mesmos que, em muitos casos, é melhor esperar que a tempestade emocional passe antes de tomar decisões importantes. Isso nos poupa de tomar atitudes impulsivas que, em retrospecto, podem parecer exageradas ou desnecessárias. Outro aspecto importante do papel da razão no controle emocional é que ela nos permite focar no que está sob nosso controle. Muitas vezes, as emoções surgem em resposta a eventos que estão fora do nosso alcance, como o comportamento dos outros ou circunstâncias externas. No entanto, ao aplicar a razão, podemos nos lembrar dos ensinamentos estoicos que nos dizem que a única coisa que realmente controlamos é nossa própria mente e nossas reações. Ao aceitar essa realidade, as emoções de frustração, raiva ou ansiedade perdem força, pois entendemos que não podemos mudar o que está além do nosso controle. A razão também nos guia em direção à virtude, que é o principal objetivo da vida, segundo os estoicos. Viver de acordo com a virtude significa agir de maneira justa, sábia, corajosa e moderada. A emoção descontrolada muitas vezes nos afasta desses valores, enquanto a razão nos direciona a manter o foco neles, mesmo em momentos de dificuldade. Como Marco Aurélio nos lembra, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos. Ao utilizar a razão para cultivar pensamentos saudáveis e virtuosos, estamos nos capacitando para viver uma vida mais plena e equilibrada. Assim, o papel da razão no controle das emoções é essencial para alcançar a verdadeira liberdade emocional e viver de acordo com os princípios estoicos. Quando permitimos que a razão governe nossas ações e não as emoções, nos tornamos mestres de nós mesmos, capazes de enfrentar qualquer desafio com calma e clareza. A razão nos dá o poder de escolher como reagimos ao mundo, e essa escolha é a base para uma vida virtuosa e feliz. 5. Quando as emoções se tornam aliadas. No estoicismo, a proposta não é eliminar ou suprimir as emoções, mas sim aprender a transformá-las em aliados que nos ajudem a crescer e a agir de forma virtuosa. Ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, os estoicos não defendem uma vida sem sentimentos, mas sim o domínio sobre eles. A ideia central é que, ao invés de sermos dominados pelas emoções, devemos aprender a usá-las de maneira construtiva, canalizando sua energia para nos impulsionar em direção a ações nobres e virtuosas. A emoção, quando corretamente compreendida e direcionada, pode ser uma fonte de poder. Pense em momentos de raiva, frustração ou tristeza que você já experimentou. Esses sentimentos, se deixados incontrolados, podem te levar a agir de forma irracional, a dizer ou fazer coisas que posteriormente geram arrependimento. No entanto, quando esses sentimentos são reconhecidos e redirecionados, eles podem se transformar em combustível para o crescimento pessoal. A raiva, por exemplo, pode ser convertida em uma motivação para superar desafios. A tristeza, em uma reflexão sobre o que realmente importa na vida, e a frustração, em uma força propulsora para encontrar novas soluções. O estoicismo nos ensina que a verdadeira força reside em nossa capacidade de transmutar emoções negativas em ações positivas. Como Epicteto nos aconselhou, se alguém te irritar, lembre-se de que o problema não está na pessoa ou na situação, mas na sua percepção. Isso significa que a raiva que sentimos não é inerente ao evento, mas a forma como escolhemos interpretá-lo. Se podemos ajustar essa interpretação, temos o poder de transformar a raiva em determinação. Vamos pensar em um exemplo prático. Imagine que você esteja frustrado com uma situação no trabalho. Talvez você tenha sido preterido para uma promoção, ou seu esforço não tenha sido devidamente reconhecido. A emoção imediata pode ser a raiva ou a frustração, sentimentos que, se não forem controlados, podem gerar comportamentos destrutivos, como conflitos com colegas ou uma atitude desmotivada. Mas,
Se você aplicar os princípios estoicos, pode fazer uma pausa e redirecionar essa emoção. Em vez de permitir que a frustração te consuma, você pode usá-la como motivação para aprimorar ainda mais suas habilidades, fortalecer sua postura profissional e buscar novas oportunidades, seja no ambiente atual ou em um novo campo. Marco Aurélio nos ensinou que a alma se tinge da cor de seus pensamentos. Isso quer dizer que nossas emoções podem ser moldadas pela maneira como pensamos e interpretamos as situações. A raiva e o medo podem se tornar coragem e determinação, se escolhermos reinterpretá-los de forma construtiva. A tristeza pode nos levar à introspecção e à descoberta de um propósito mais profundo, se formos capazes de aceitar e refletir sobre ela de maneira saudável. Além disso, as emoções podem ser sinais valiosos que nos mostram onde precisamos focar nossa atenção e melhorar. Se a raiva surge, talvez ela esteja sinalizando que há algo em nossa vida que precisa ser mudado ou ajustado. Se sentimos tristeza, talvez seja um indicativo de que algo importante para nós está sendo negligenciado. Em vez de tentar escapar dessas emoções, podemos vê-las como mensagens internas que, se compreendidas, podem nos guiar a tomar decisões mais sábias e alinhadas com nossos valores. Outro exemplo poderoso de como as emoções podem se tornar nossas aliadas é o medo. Muitas vezes, o medo é visto como um obstáculo, algo que nos impede de agir. Mas o estoicismo nos ensina que o medo, quando reconhecido e redirecionado, pode se transformar em coragem. O medo é uma resposta natural a situações incertas ou ameaçadoras, mas, ao usarmos a razão para analisar o que realmente está em jogo, podemos enfrentar nossos medos de forma calculada e corajosa. Assim como um soldado que, diante da batalha, sente medo, mas usa esse medo para se preparar e agir com precisão, nós também podemos transformar o medo em um aliado que nos ajuda a superar desafios. A natureza nos oferece exemplos disso o tempo todo. Pense na águia que enfrenta ventos fortes ao voar. Ao invés de resistir ao vento, a águia usa a força dele para se elevar ainda mais alto. Da mesma forma, podemos utilizar a força das nossas emoções, mesmo as mais intensas, para nos impulsionar em direção ao nosso crescimento. A chave está em aprender a canalizar essa energia emocional de maneira inteligente e equilibrada. Os estoicos nos ensinam que as emoções não são inimigas a serem vencidas, mas aliados a serem compreendidos. Quando vemos as emoções como oportunidades de crescimento, ao invés de ameaças ao nosso equilíbrio, ganhamos uma nova perspectiva sobre a vida. As dificuldades emocionais que enfrentamos se tornam trampolins para o desenvolvimento pessoal e a superação. E ao dominar essa arte de redirecionar as emoções, nos tornamos verdadeiramente fortes, capazes de enfrentar qualquer desafio com serenidade e sabedoria. Ao longo da prática estoica, aprendemos que as emoções, quando controladas e compreendidas, são como ferramentas que podemos utilizar para construir uma vida virtuosa. Assim, o que antes parecia ser uma fraqueza, a raiva, o medo, a frustração, agora se transforma em uma fonte de poder, impulsionando-nos a agir com coragem, determinação e propósito. Esse é o verdadeiro poder que o estoicismo oferece. A capacidade de transformar nossas emoções em nossos maiores aliados na jornada para uma vida plena e virtuosa. 6. Exercícios estoicos para controlar suas emoções. O estoicismo não é apenas uma filosofia teórica, ele é prático, destinado a ser aplicado no cotidiano. Para alcançar o controle emocional, os estoicos desenvolveram uma série de exercícios mentais e práticas diárias que visam fortalecer a mente, ajudando a dominar as emoções em momentos de dificuldade. Esses exercícios estoicos são ferramentas poderosas para cultivar uma mente resiliente e equilibrada, capacitando-nos a responder de forma racional e calma, em vez de reagir impulsivamente às circunstâncias da vida. O primeiro exercício fundamental é a visualização negativa, ou premeditatio malorum. Esta prática consiste em imaginar os piores cenários possíveis antes de enfrentar qualquer situação. Ao fazer isso, você se prepara mentalmente para lidar com qualquer resultado. A visualização negativa não é um convite ao pessimismo, mas uma forma de imunizar a mente contra o choque das adversidades.
Se você já antecipou mentalmente a perda de um emprego, a crítica de um amigo ou até mesmo a morte de um ente querido, quando esses eventos realmente acontecerem, se acontecerem, você estará emocionalmente preparado para lidar com eles. Esse exercício, ao invés de criar medo, gera resiliência e aceitação, ajudando a fortalecer o espírito para enfrentar as tempestades da vida. Outro exercício importante é o distanciamento cognitivo. Sempre que uma emoção intensa surgir, os estoicos sugerem dar um passo atrás e observar a situação de forma objetiva. Pergunte-se: essa emoção é útil? Ela está me servindo de alguma forma ou está apenas exacerbando o problema? Esse distanciamento cria um espaço mental que permite que você analise suas emoções sem ser dominado por elas. Com o tempo, essa prática constante de autoobservação se torna natural e você aprende a responder às situações de forma mais racional e serena. A meditação diária também é uma prática central para os estoicos. Ao final de cada dia, reserve alguns minutos para refletir sobre suas ações, decisões e reações emocionais. Pergunte a si mesmo: hoje eu fui guiado pela razão ou pelas minhas emoções? Esta reflexão constante é uma maneira de se aprimorar continuamente, identificando áreas onde suas emoções tomaram conta e buscando maneiras de melhorar no dia seguinte. Marco Aurélio, em suas Meditações, dedicava suas noites a esse tipo de reflexão. E é por isso que ele conseguia manter uma mente tão equilibrada, mesmo em meio a tantas adversidades. Além desses exercícios mentais, os estoicos também recomendam o desapego das coisas materiais. Quanto mais valor damos a bens materiais e posses, mais vulneráveis nos tornamos a perder o controle emocional quando essas coisas nos são tiradas. Os estoicos sugerem que devemos viver com simplicidade, reconhecendo que as coisas externas são efêmeras e, portanto, não devemos basear nossa felicidade nelas. Ao cultivar esse desapego, tornamo-nos menos suscetíveis à raiva, inveja ou frustração quando algo não acontece como esperamos. Por fim, o estoicismo incentiva a prática da virtude como propósito de vida. A cada decisão, pergunte-se: isso está alinhado com meus princípios e valores? Estou agindo de acordo com a virtude? Ou estou sendo influenciado pelas minhas emoções? Esse exercício contínuo de alinhar ações à virtude ajuda a manter o foco naquilo que é verdadeiramente importante e evita que as emoções assumam o controle. Esses exercícios, quando praticados consistentemente, transformam nossa maneira de viver e nos permitem controlar nossas emoções de forma mais eficaz. Eles não são apenas ferramentas para lidar com as dificuldades, mas um caminho para a verdadeira liberdade emocional. Chegamos ao fim desta jornada estoica e espero que você tenha encontrado valor nos ensinamentos compartilhados. Lembre-se, o poder supremo sobre suas emoções está em suas mãos. Nada pode te afetar a não ser você mesmo. Os eventos externos, as palavras dos outros e as circunstâncias da vida estão fora do nosso controle, mas nossas reações estão inteiramente sob nosso domínio. Se você aplicar os princípios estoicos discutidos hoje, você descobrirá uma nova forma de viver, uma vida de paz, clareza e equilíbrio emocional. Agora quero saber de você. Ficou comigo até o final deste vídeo? Deixe seu comentário abaixo com a frase "até o fim". Ficarei grato e feliz em saber, além de ser muito motivador para eu produzir mais conteúdos como este. Não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais lições de estoicismo. Até a próxima!